Amém. Graças e paz, irmãos. Aos irmãos que estão nos assistindo no Instagram, nós tivemos alguns problemas técnicos, a luz acabou aqui, e a gente teve alguns problemas com a internet também, mas nós estamos no Facebook agora, ao vivo, e está funcionando bem. Amém? Para começar, eu vou ler João 4, a partir do verso 7. E ele diz assim: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu? E eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. E no verso 13, ele vai continuar dizendo: e Jesus respondeu: quem beber desta água logo terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia, Senhor. Ah, Pai, nós estamos aqui, sedentos de Ti, sedentos por ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, sabemos que tudo está nas Tuas mãos, o controle de tudo está nas Tuas mãos. Nesse momento, Pai, te pedimos pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Te pedimos, Pai, que não seja eu aqui, mas que seja o Teu querer, que seja a Tua vontade feita nesta noite, Pai. Nós vemos até aqui que é somente a Tua vontade que acontece. E eu te peço que a Tua vontade continue sendo feita nessa noite, Pai. Que não seja o meu querer ou o querer de ninguém aqui, mas que seja o Teu querer. Eu te peço, Pai, que as vidas que estão em casa sejam alcançadas pela Tua palavra. Ah, Pai, que nada impeça a Tua palavra de chegar a estas vidas. Ah, Senhor, que nada, que a internet não venha falhar, como Teu Filho mesmo orou aqui no início. Ei, Pai, Tu és o Deus que quebra barreiras. Tu és o Deus que quebra barreiras. Então nós cremos, com o Senhor não existe falha técnica, com o Senhor não existe nada disso, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, e nós sabemos o que estamos falando quando dizemos isso, que o Senhor é o Deus que tudo pode. Então eu te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha entrar nestes equipamentos. Ah, Senhor, nós sabemos que foi o Senhor quem deu inteligência ao homem para ele criar esses equipamentos. Então te pedimos, Pai, toca em todo esse lugar, toca nesse altar, toca nesses equipamentos, meu Senhor. Nós pedimos, Pai, porque sabemos que a Tua palavra precisa ser pregada. Ah, Pai, como os nossos irmãos na igreja primitiva pregaram a Tua palavra, quantos foram os que morreram pela Tua palavra? Então, Pai, que nessa noite nada impeça da Tua palavra ser pregada. Ah, Senhor, que os que estão em casa sejam alcançados neste momento pela presença que nós já podemos sentir aqui. Ah, Senhor, que nada no lar de ninguém tire a atenção. Ah, Senhor, que possamos não ser como essa mulher, mas que a gente saiba quem é Jesus, que a gente saiba que o Senhor é quem pode nos dar água viva. Ah, Senhor, que seja o Teu querer e não o nosso, que seja tudo para a Tua glória, para a Tua honra, e que todos nós possamos sentir a Tua presença. Ah, Pai, muito obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover. Nós te agradecemos e engrandecemos porque nós já sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. Nós já sabemos que o Senhor já entrou com providência. Nós sabemos que o Senhor já está cuidando de tudo. Sabemos que as pessoas em casa já estão sendo alcançadas por Ti, ó Pai. Ah, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E que esse culto seja dirigido por Ti. Ah, Pai, o centro desse culto é o Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para Te bendizer. E é isso que nós iremos fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Amém. A gente vê que essa palavra fala... Podem sentar. A gente vê que essa palavra fala sobre a mulher samaritana. E a gente vê aqui que essa mulher, ela não sabia quem era Jesus. Ela não sabia quem estava indo ele falar com ela.
E a gente precisa observar agora, um primeiro ponto dessa palavra, é que Jesus ele derrubou barreiras para falar com essa mulher. Porque assim que Jesus se achega a essa mulher diz, ei, eu sou mulher e eu sou samaritana. Por que você está falando comigo? Por que você está me pedindo água já que você é judeu? Mas Jesus, ele quebrou essas barreiras para falar com essa mulher. E nessa noite, Jesus quebra barreiras para se achegar até você. Ele quebra barreiras para se achegar a mim e a você. Talvez você coloque barreiras como, eu sou pecador, Deus. Eu não mereço a tua presença. Eu não mereço que o Senhor fale comigo. E é verdade, a gente não merece nada não. Mas hoje, a gente vai ver que Jesus, ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, ele já quebrou as barreiras para falar conosco. Ele está aí do seu lado. Ele está aí na sua casa. Ele está conosco. Jesus, ele quebrou barreiras para falar com aquela mulher. E ele derruba todas as barreiras para falar com você. Sejam barreiras que você mesmo colocou. Sejam aquelas barreiras que você pensa, não, eu não mereço. Talvez ele seja mais merecedor que eu da presença do Senhor. Nós não merecemos a presença dele, mas ele está conosco. Essa mulher, ela não conhecia quem era Jesus. Porque quando a gente conhece quem é Jesus, a presença dele nos constrange. A presença dele transforma tudo, transforma todo o ambiente. Mas hoje, se você não conhece quem é Jesus, eu vou te contar quem é Jesus. Eu vou te contar a história de Jesus até a cruz. Aquele sacrifício que ele foi fazer por mim e por você. A gente começa pelo nascimento de Jesus. Mas antes disso, nós sabemos que nós vemos a anunciação do nascimento de Jesus. Em que o anjo Gabriel, ele chega até Maria e diz que ela está gerando Jesus. E José, ao saber disso, ele pensa em secreto, em largar Maria e abandonar Maria. Nós sabemos que José e Maria, eles não eram casados naquela situação. Eles estavam noivos naquela situação. E talvez isso traria muita desonra para Maria, traria muita desonra para José. Mas a palavra diz que quando José, ele intenta dentro de si abandonar Maria, o anjo Gabriel aparece para José também. E diz a ele, ei José, foi o Espírito Santo que colocou Jesus dentro de Maria. Ei, e você vai chamar ele de Jesus, José, entendeu? Você não vai largar Maria não, José. Você vai chamar aquele que eu estou... Aleluia! Aquele que eu estou gerando no ventre de Maria, de Jesus, porque fui eu quem coloquei ele ali. E a gente vai continuar vendo a história de Jesus, e aí a gente vê que Jesus... ele cumpriu a circuncisão. Porque a gente aprende com Jesus, mesmo pequenininho, a obedecer. Jesus, ele sabia que era ele quem tinha vindo para mudar a história. Ele quem traria o novo tempo. E ele sabe que as leis judaicas já não precisavam mais ser cumpridas. Ele sabe que chegaria um momento em que essas leis não precisariam mais ser cumpridas. Mas Jesus, ele nos ensinou aqui sobre obedecer. Ele cumpriu todas as leis judaicas. Mesmo pequenininho, ele nos ensinou a obedecer. Nós vemos no nascimento de Jesus que ele nasceu numa manjedoura simples. Gente, vamos pensar aqui. Ele era Jesus. Poxa, ele merecia o melhor lugar daquela cidade. Mas ele nasceu numa simples manjedoura. E ele nos ensina aqui sobre humildade. Deus, ele podia ter reservado um lugar mais lindo, no lugar mais alto daquela cidade para o nascimento de Jesus. Um lugar especial para que Jesus fosse colocado. Mas Jesus nos ensina sobre humildade. Ele é tudo. Jesus, ali estava nascendo quem ia mudar a nossa história. Ali estava nascendo quem ia levar os nossos pecados, as nossas doenças. Ali estava nascendo quem ia nos dar a oportunidade de estar aqui hoje. E ele nasceu naquele simples e humilde lugar. Porque ele nos ensina também sobre a humildade. A palavra de Deus vai continuar a nos dizer quando Jesus ele vai a Jerusalém com Maria e José aos 12 anos. E para isso, eu queria ler Lucas, o capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 48. Que diz assim: quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Jesus responde:
Mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Eu não sei se você conseguiu entender o que esse texto está querendo dizer, mas a história desse momento era que Jesus teria ido a Jerusalém com seus pais, e seus pais começaram a voltar de Jerusalém. E Jesus não voltou com eles. E eles acharam que Jesus estava na multidão. Mas quando passou-se um dia, eles viram que Jesus não estava ali. E aí eles voltaram a procurar o seu filho. E quando eles chegaram em Jerusalém novamente, Jesus estava no meio dos mestres, conversando com os mestres, assentado na mesa com os mestres. E a palavra nos diz que os mestres estavam perplexos com as respostas de Jesus. E aqui, nesse momento, nesse texto que eu li, é quando Maria e José se encontram com Jesus. A gente pode imaginar a nossa mãe e o nosso pai. Se a gente não atende o telefone depois de 2 ligações, eles já ficam nervosos, com medo. E a gente pode imaginar como Maria e José estavam. Eles tiveram que voltar tudo. Eles já tinham um dia de viagem. Tiveram que voltar. E como Maria não devia estar aflita por ter perdido o seu filho. Mas aqui a palavra vai nos dizer, e eu vou ler de novo, para ver se vocês conseguem entender o que essa palavra quer dizer. Jesus responde a Maria quando ela chega aflita a perguntar por ele: filho, por que você fez isso com a gente? E ele responde o seguinte: mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Eu não sei se você consegue entender, mas Jesus, ele estava ali na casa do pai dele. Ele sabia que aquele era o lugar dele. E a Maria e José talvez não tenham entendido, mas a palavra diz, que ele diz: não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Ei, talvez vocês tenham amigos que te digam: vamos sair com a gente, vamos curtir com a gente, vamos com a festa pra gente. Ei, o teu lugar não é na igreja não, você está perdendo o tempo. Mas assim como Jesus, que a gente saiba que o nosso lugar é na casa do Pai, o meu lugar e o teu lugar é na casa do Pai, e a gente sabe que isso aqui não é perda de tempo não, a gente sabe que a gente está ganhando tempo aqui, e quem está perdendo tempo são eles, que acham que a gente está no lugar errado. Eles talvez não entendam, como Maria e José não entenderam porque Jesus estava ali. Mas a gente sabe que o nosso lugar é na casa do Pai. E que nada é melhor que isso. Mas Jesus, ele volta. Ele volta com seus pais. Ele estava na casa do pai dele. Para que ele ia voltar, né? Ele volta porque ele obedece. Ele é um filho obediente. Ele escolhe obedecer mais uma vez. Aqui Jesus tinha 12 anos e ele já nos ensinou sobre humildade e obediência. Ele escolheu obedecer aos seus pais. E a gente vai continuar. No capítulo seguinte, vai retratar sobre o batismo de Jesus. Diz assim, no Mateus 3, a partir do verso 13. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. É que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas nessa época, o batismo que João fazia, ele tinha um caráter de arrependimento. As pessoas iam ali se batizar por arrependimento, porque elas tinham se arrependido do que elas tinham feito. Enfim, e a gente vê, a primeira coisa que João faz é retruncar o Senhor. João deve ter pensado: Deus, eu que tenho alguma coisa para me arrepender. Você é perfeito, não tenho o que se arrepender. Mas Jesus diz que ele foi ali e ele se batizou para que a vontade de Deus fosse cumprida. E aí você deve se perguntar: por quê? Por que Jesus se batizou? O que aquilo ali traria dali em diante? O batismo de Jesus, ele anuncia um novo tempo. Porque foi ali que Deus revelou ao mundo que este era o Filho dele, em quem ele tinha muito alegria. Aquele batismo seria o meio pelo qual Jesus seria revelado. A gente pode ver que logo depois o texto vai nos declarar
que João declara a todos que Jesus é o Messias. Então, talvez a gente não entenda, por que Jesus se batizou? Por que João batizou Jesus, já que aquele batismo tinha caráter de arrependimento? Jesus não tem do que se arrepender, não é verdade? Mas Jesus, ele foi ali cumprir a vontade de Deus. E talvez ele não soubesse que aquela ali seria uma anunciação de que ele era filho de Deus. Talvez a gente não saiba quais são os planos de Deus para a nossa vida. Talvez Deus mande a gente fazer alguma coisa e a gente nem sabe aonde isso vai dar. Mas Jesus, ele escolheu obedecer. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ainda que ele não soubesse o que aquilo ali traria. Porque na nossa cabeça não faz sentido uma pessoa sem pecado se batizar em um batismo de arrependimento. Mas Jesus obedeceu à vontade de Deus. E ali, Deus anunciou ao mundo que ele era o seu filho. Deus anunciou ao mundo que esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho, sabe, que vai morrer por vocês daqui a pouco. Que vai levar o pecado de vocês daqui a pouco. E se Jesus não obedecesse à vontade do Pai? Talvez Jesus podia ter pensado, pai, eu não tenho pecado nenhum. Para que eu vou me batizar, pai? Eu sou perfeito. Mas ele não pensou em nenhum momento. Ele somente cumpriu a vontade do seu Pai. Ainda que ele não soubesse qual era o próximo passo a ser dado. E a palavra diz que a pomba veio e pousou sobre ele. E uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ali começava um novo tempo. Ali o mundo começava a conhecer Jesus, aquele Jesus que aquela mulher samaritana não conhecia. Ele começava a ser anunciado ali. E se esse batismo não tivesse acontecido? Então, ainda que você não entenda, escolha cumprir a vontade de Deus. Escolha cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você se pergunte: Deus, eu não. Deus, eu não vou fazer isso. Eu não sei no que isso vai dar. Deus, eu não sei quais são os seus planos para a minha vida. Apenas faça como Jesus. Escolha obedecer à vontade do Pai. Porque a palavra dele nos diz que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Que os planos dele são melhores e maiores que os nossos para as nossas vidas. E a gente continua. E a gente chega na tentação de Jesus. E eu vou ler. Essa parte é muito importante. Mateus 4, a partir do verso 1. A palavra diz o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. E a gente se pergunta: caramba, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. Qualquer coisa que me dessem até uma pedra para comer, eu comeria sem mesmo ela virar pão. Mas se a gente continuar lendo, a gente vai ver a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender. Jesus aqui, ele pegou as próprias palavras do pai dele para usar contra Satanás. E o mais interessante é que Satanás começa a tentar ele dizendo: se você é mesmo filho de Deus, quantas foram as vezes que Satanás tentou plantar em nós a paternidade, a falta da paternidade? Quantas foram as vezes que você não se achou digno de ser filho de Deus? Quantas foram as vezes que você achou: não, eu não sou merecedor de ser filho de Deus? E a primeira coisa que Satanás faz aqui é dizer para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo quem você diz que é. Mas Jesus aqui responde a ele com a própria palavra do pai dele. Jesus aqui não liga, porque eu acho que a gente trabalha muito assim: ele disse que eu não consigo, eu vou lá e vou fazer, porque eu vou mostrar para ele que eu consigo. Mas Jesus aqui não se importou em mostrar para Satanás que ele era filho de Deus. Jesus aqui se importou em fazer a vontade do Pai. Jesus aqui mostra para Satanás: pão, comida e bebida para mim não importam. O que importa para mim é a vontade do meu Pai. E o mais interessante é que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, né, gente? Ele estava com muita fome. Mas, acima de tudo, ele queria fazer a vontade do Pai dele. E ele diz: Satanás,
Eu não preciso te provar que eu sou filho de Deus. Eu não preciso transformar as pedras em pães para te provar que eu sou filho de Deus. Eu te provo que eu sou filho de Deus na palavra e fazendo o que a palavra de Deus me diz. Não botando a comida na frente do que é a vontade do meu pai. Não botando a minha necessidade na frente do que é a vontade do meu pai para mim. E nessa noite, o pai não quer que a gente coloque as nossas vontades na frente do que é a vontade dele pra gente. Talvez você queira fazer uma faculdade, mas Deus quer que você faça outra. Talvez você não entenda Deus porque eu ainda estou desempregado, mas Deus, Ele quer fazer isso com você. Você já parou para se perguntar, Deus, é esse emprego que o Senhor quer para mim? Deus, é essa faculdade que o Senhor quer para mim? Deus, a vontade de Deus, ela precisa ser feita. Ainda que não seja aquilo que a gente quer. E isso, Jesus aqui mostra para nós como devemos ser filhos de Deus. Porque a nossa atitude como seres humanos, se alguém diz pra gente, se você é mesmo filho de Deus, faz tal coisa. Você vai lá e faz. Ou então você fica com muita raiva, não. Como ele diz que eu não sou filho de Deus? Ei, como ele diz, ou outro exemplo, como ele diz que eu não sou capaz de fazer isso? Mas Jesus, ele não se importou com isso. Porque no coração dele, ele tinha a confiança dele em Deus. Ele tinha confiança de que Deus era o seu pai. Então não importa o que Satanás estava dizendo para ele. O que importava para ele era a sua confiança no pai. Era que ele confiava no pai e sabia que Deus era o pai dele, que ele era filho de Deus. E o texto vai continuar nos dizendo. Então, o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo. E disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Ele os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aqui a gente vê algo muito interessante. A gente vê Satanás dizendo novamente para Jesus, ei, se você é mesmo filho de Deus. Mas a gente vê algo muito interessante. Que Satanás, ele conhece as Escrituras. Satanás usou a própria Escritura para tentar Jesus. E, em certa feita, eu vi uma peça em que era o próprio diabo fazendo a peça. E chegava um momento em que o diabo pegava a Bíblia e falava assim, eu conheço isso aqui, não como vocês. A gente sabe que o diabo conhece a palavra, e talvez mais que a gente. Mas a gente sabe que a gente tem a oportunidade que ele não tem. E nessa peça, o ator que estava fazendo o diabo, ele dizia, ei, crentes, não leiam isso aqui não. Ah, não, vocês não leem mesmo? Eu não preciso dizer para vocês não leem, porque vocês já não leem. A gente vê nessa peça e nesse texto que o diabo, ele conhece a palavra. E talvez nessa peça eu achei muito interessante porque imagina o diabo desafiando a gente, dizendo, não lê a palavra. Não preciso dizer para você não ler, porque você não lê. Será que nós conhecemos mais a palavra que o diabo? Será que nós separamos um momento do nosso dia para ler a palavra? Separamos um momento do nosso dia para viver com Cristo? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o momento que nós temos com Deus. É aqui que nós encontramos alegria. É aqui que nós encontramos consolo. Então, se você não está lendo, você quer encontrar onde? No mundo? Nas festas do mundo? Porque lá eles têm uma felicidade passageira. Mas aqui nós temos uma alegria que nunca se acaba, nunca acaba. Então, que nessa noite você pegue esse exemplo. Toda vez que eu não quero ler ou que eu estou cansado, eu penso nessa peça, exatamente nesse momento em que o diabo diz, não leia. Não, vocês não leem mesmo. E eu olho para a palavra e digo, eu vou ler, então eu vou ler. Que você leve isso para a sua vida, porque aqui o diabo mostra que ele conhece a palavra. Mas Jesus, ele responde na mesma altura. Ele responde o diabo com a palavra. E diz assim, Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aqui Jesus mostra para o diabo, ei, você conhece a palavra? Mas eu também conheço. Deixa eu te mostrar que eu não vou colocar o poder do meu Deus à prova. Eu não vou colocar o poder do meu Pai à prova, só para mostrar que eu sou filho de Deus. Só para te mostrar que o meu Deus é poderoso. Porque Ele é poderoso e eu sei que Ele é poderoso. Eu conheço a palavra dEle que me diz que eu não devo colocar à prova.
E o diabo continua a tentar Jesus. E diz, em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus diz, saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu consigo imaginar esse momento em que Satanás leva Jesus a um lugar muito alto naquela cidade e mostra ele, tá vendo isso tudo aqui? Isso tudo aqui pode ser teu. Você só tem que fazer uma coisinha, João. Imagina, João, todo o dinheiro do mundo pode ser teu. Você só tem que fazer uma coisinha, João. Você só tem que me adorar. Você só tem que se prostrar diante de mim. E a gente pode imaginar, a gente pensava 2 vezes. A gente pensava. Mas Jesus, ele não pensou. Ele não pensou. Ele sabia que o pai dele já era dono daquilo tudo. Aquilo ali que Satanás estava dizendo para ele não passava de uma mentira. Porque se era o pai dele que tinha poder sobre tudo, como Satanás ia dar para ele o poder sobre tudo? Tudo aquilo ali era uma mentira. E Jesus, ele resistiu a Satanás. Ele ordenou para que Satanás saísse, porque o único que ele ia adorar era o Senhor, o Deus dele, aquele que Satanás perguntava a ele, ei, se você é mesmo filho de Deus. Eu imagino Jesus falando para Satanás, ei, eu sou mesmo filho de Deus, e eu só vou adorar a Deus. É só a Ele que eu vou adorar, é só a Ele que nós devemos adoração. A gente pode imaginar Jesus ali naquele deserto, com fome, com sede, e ele realmente vivendo aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus disse, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Que ele é água viva. Lembra quando ele disse para aquela mulher samaritana que ele tinha uma água que jamais daria sede de novo? Ele está vivendo aqui, no deserto, exatamente isso que ele está pregando. Ele não prega só não, gente. Ele vive o que ele prega. Quando ele nega tudo que Satanás oferece a ele, ele diz, ei, eu sou a água viva. Ei, a palavra do meu Pai é o pão que me alimenta. Ei, Jesus, ele jamais se contradiz em nada. Ele somente vive o que ele prega. E aí se a gente continuar, a gente vai ver Jesus transformando a água em vinho. A gente vai ver Jesus curando leprosos. A gente vai ver Jesus andando sobre as águas. Jesus acalmando a tempestade. A gente vai ver Jesus indo a Jerusalém novamente. A gente vai ver os pés de Jesus sendo ungido. A gente vai ver a ressurreição de Lázaro. A ressurreição da filha de Jairo. A gente vai ver toda a caminhada de Jesus até aquele lugar onde ele pagou tudo por nós. E é aí que nós queremos chegar hoje. E para isso, eu quero falar sobre a oração de Jesus no Getsemane. E para isso, eu vou ler Mateus 26, a partir do verso 36, que diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento aqui, Jesus já sabia que ia ser crucificado. Ele já sabia que ele ia pagar o preço por mim e por você. Ele já sabia. E aqui a gente vê de novo Jesus obedecendo. Jesus é um baita obediente, né? Ele diz: Ei, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu, no lugar de Jesus, ia falar: Jesus, por favor, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não quero morrer na cruz. Mas Jesus não diz isso, que ele não quer morrer na cruz por nós. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim. Mas eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. E ali, Jesus ele já se encontrava sozinho. Porque a palavra diz que Jesus levou esses 3 discípulos para orar com ele. E se afastou e foi orar. Quando ele voltou, os discípulos se encontravam dormindo. E acordou os discípulos e voltou para orar.
E quando ele voltou, os discípulos já estavam dormindo. Então imagina, Jesus ali angustiado, sabendo que ia morrer, sabendo que ia ser crucificado, e os seus discípulos dormindo. Naquele momento, Jesus estava sozinho. E nesse texto a gente vê a profunda tristeza de Jesus. A gente vê que é nesse momento que Jesus ele já começa a sentir a dor da crucificação. Ali ele estava sozinho, na cruz ele também estava sozinho. Ali ele já estava angustiado, na cruz ele também ficou angustiado. Mas ele fez isso por mim e por você. Ele foi à cruz por mim e por você. Ele orou com muita angústia, sozinho. Ele sabia que ali ele só tinha Deus, porque os discípulos já estavam dormindo. E ali ele só tinha Deus. Em alguns momentos, eu e você, só temos Deus. E talvez nesses momentos a gente, como a mulher samaritana, nem reconheça que é Jesus que está conosco. Mas nessa noite, a gente veio aqui e Jesus veio aqui porque Ele está aqui para se apresentar a você, para se apresentar a mim e a você, para que nunca mais a gente ache que está sozinho, mas para que, como Jesus, que estava sozinho, sem os seus discípulos, ou talvez a gente sem familiares, talvez sem os nossos amigos, talvez em um momento muito difícil, ali Jesus estava sozinho, mas ele sabia que o Pai dele estava ali, até porque não faria sentido ele orar ao Pai estando sozinho. A gente ora a Jesus, a Deus, porque a gente sabe que Ele está conosco e Ele nos ouve. Então Jesus sabia ali que a única companhia dele era Deus. E nesse momento em que ele já sentia a dor da crucificação, a gente se pergunta por que ele fez isso. Ele fez isso por amor a mim e por amor a todos nós aqui, por amor a você, Ruth, por amor a você, Thales. Ele fez isso por amor a nós, por amor a você, Juninho. Ele fez isso por amor a nós. Ele foi crucificado por amor a nós. Aleluia. Luiz, glória a Deus. Para nós, amados, sempre é uma grande alegria fazermos um culto de adoração ao Senhor. Aquilo que está sendo pregado aqui é sobre uma pessoa muito especial. Uma pessoa que estava na eternidade junto ao Pai, mas que escolheu, por amor a cada um de nós, entregar a sua vida em favor da nossa vida. O que nós queremos é que, em meio a todo esse período que vivemos, é que nós não venhamos a esquecer o grande amor de Jesus na cruz. Que Jesus, ele, quando vai lá na cruz, ele fala aquilo que está escrito em João 3,16. Que Deus, ele amou, e por ele amou, por ele amar, ele entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a palavra que nós temos para você é que você não vai perecer. Mas você não vai perecer porque nós temos aí uma medicina que é tremenda, ou porque nós temos recursos financeiros. Não, você não vai perecer porque é a palavra do Senhor. Deus, ele amou, e pelo amor de Deus, você não vai perecer. Eu queria que nessa noite você ouvisse um pouquinho mais desse amor do Senhor, desse amor representado lá na cruz. Ouve um pouquinho mais daquilo que esses jovens prepararam para vocês.
Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim, no mundo terás aflições, dores, sofrimentos. No mundo terás aflições, frustrações, decepções, desemprego, morte, câncer, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, retrocesso, abandono, erro, ausência, divórcio, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerra, espada, esterilidade, prisão. No mundo terás crises, problemas, saudade, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes. E a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão é que você desconfia. Aí você duvida. Porque Deus te ama, mas não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem a seu próprio filho ele poupou. E Jesus sabe o que é padecer aflições. No Getsemane, Jesus orou em grande agonia. E nem por uma hora seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos a sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes lançaram sorte. E ele carregou em seus ombros o instrumento de sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído, como um vaso na mão do oleiro. E assim Jesus foi erguido, pregado, crucificado no vil madeiro. O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido pela iminente asfixia. Ele enfrentou as dores, o martírio, a humilhação, o pecado da humanidade, todos os seus desgastes. E como filho, ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? E morrendo assim de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai seu Espírito, cumprindo sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho. Você não enfrenta nada sozinha. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo e a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo e o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou.
veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo. E em breve, Ele não estará mais lá, pois descerá para buscar você. Filho amado, igreja amada. Foi, é e será sempre por você. Para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama e você pode confiar no amor que Deus tem por você. A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 53: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Jesus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Eu não sei se você consegue entender o que foi isso aqui agora. Eu não sei se você consegue entender o que essa palavra está querendo te dizer. Mas ele levou sobre si os seus pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ele fez isso porque ele te ama. Ele fez isso porque ele nos ama. O amor dele por você é maior que qualquer pecado, porque ele morreu por você. Jesus, ele já nasceu com o plano de morrer pela tua vida. Jesus nasceu para morrer pela tua vida. Deus, ele podia ter enviado qualquer pessoa. Ele podia ter enviado um anjo. Ele podia, para morrer na cruz por nós. Mas precisava de sofrimento. Ele precisava de sofrimento, e ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Ele enviou o seu próprio filho para mostrar que ele nos ama. Ele nos ama. A palavra de Jesus vai nos dizer em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por mim e
por você. Ele morreu para te dar a vida eterna, para que você viva em liberdade. Lembra lá do batismo que anunciava um novo tempo? Ei, você agora vive um novo tempo. Você agora vive a nova aliança. Agora você já não precisa cumprir as leis judaicas, mas agora você tem liberdade em Cristo. Você vive uma nova vida com Cristo. Ei, a cruz mostra o amor de Cristo por nós. Sabe, as marcas nas mãos e nos pés de Jesus são expressão do amor que Ele tem por nós. Eu não sei se você consegue entender esse amor. Talvez você tenha muitas vezes ouvido falar, Iron, que Jesus te ama, que Ele é o teu pai, que Ele quer cuidar de você. E talvez você não entenda que amor é esse. Talvez você não tenha parado para olhar para esse sacrifício tão grande que Ele fez por você, Iron. Talvez você olhe para as pessoas e ache, Deus morreu pela Amanda, que ela canta bem. Jesus morreu pela Luísa, que ela canta bem e ela merece. E talvez você não tenha parado para pensar que Ele morreu por você. Ele morreu por amor à sua vida, porque Ele te chama de filho amado. Ei, não olha para o que o diabo diz, não olha para o diabo dizendo, ei, você é mesmo filho de Deus? Você acha mesmo que Ele morreu por você? Ei, olha para Jesus, olha para as marcas nas mãos de Jesus, porque elas representam o amor que Ele tem por você. A palavra dele nos diz que nós somos filhos amados, filhos amados. Lembre-se sempre disso. Não olhe para aquilo que o diabo quer colocar na sua vida, ou até você mesmo quer colocar no seu coração, de que você não é amado, de que você não merece, de que você peca. Olha para a cruz. A cruz, ela resolve todos os nossos problemas internos. A cruz resolve o nosso peso do pecado, porque Ele levou o nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz, ela resolve a nossa carência de amor, porque Ele morreu por amor a nós. Ela resolve todas as coisas. Olha para a cruz, olha para o sacrifício que Ele fez por nós, por amor a nós. Ei, a partir de agora, que você conhece a história de Jesus, que você já não é mais como aquela mulher samaritana que não sabia quem é que estava ali do lado dela, que não sabia que podia pedir tudo àquele Jesus. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é capaz de todas as coisas. E sabendo disso, a gente pode viver tranquilo, a gente pode viver confiando nele, porque a gente sabe que Ele pode todas as coisas e Ele fez tudo por amor a nós. Não existe maior sacrifício que entregar o seu próprio filho por amor de uma humanidade pecadora. Você entregaria, Dani? Olha que você tem duas, eu tenho certeza que você não entregaria nenhuma. Por amor a pessoas que pecam, que não olham para você, porque essa palavra diz que Jesus, ele estava desfigurado, que olhavam para ele e não o reconheciam. Imagina que morte foi essa. Se você ler cada pedacinho desse texto, você começa a imaginar essa morte que as pessoas já haviam virado as costas para ele. Ei, Judas já tinha o traído, João já tinha o negado 3 vezes. Ei, e ele morria ali por amor a eles. Jesus morria ali por amor a Judas, que o traiu. Jesus morria ali por amor a João, que o negou. Imagina, Carlinhos, você morrer por amor a alguém. Imagina. Você morrer, vou te dar um exemplo, por amor a Amanda. Imagina, você morreria porque você a ama. Mas imagina que ela fosse uma irmã ruim, que não gostasse de você, que te fizesse mal. Imagina morrer por ela. Imagina, foi isso que Jesus fez por mim e por você. Imagina Jesus na cruz, morrendo por mim e por você. E foi isso que Deus fez por amor a nós. É com essa certeza que nessa noite nós precisamos sair. Quem é Jesus? A gente não pode viver como aquela mulher samaritana que não sabia quem era Jesus, que não sabia quem estava ali do lado dela. A gente não pode viver como aquela mulher samaritana colocando barreiras entre a gente e Deus, porque não existem. Tudo que havia, Ele levou. Ei, agora você não precisa mais ter medo. Não precisa mais ter medo da doença. Não precisa, porque essa palavra diz que Ele levou na cruz as doenças. Ei,
não tenha medo, porque tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Se estamos debaixo do que Ele quer para nós, tudo que acontece nas nossas vidas é simplesmente o cumprimento da vontade dEle. E toda vez que a gente não estiver entendendo o que está acontecendo, a gente olha para Jesus. Olha para Jesus naquele batismo, que talvez não fizesse sentido algum. Mas Ele foi lá e fez, por amor ao seu Pai, por amor a Deus. E a gente vê que aquele batismo, ele anunciou um novo tempo. Ele mudou todas as coisas. Dali para frente a história é outra. Dali para frente Jesus cura leproso, Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. Dali para frente Jesus ressuscita Lázaro. Sabe por quê? Porque dali para frente todo mundo sabia quem era Jesus. Dali para frente todo mundo reconhecia o poder que Jesus tinha. Então nessa noite reconheça o que Ele fez por você. Entenda que você é amado. Para de colocar barreira entre você e Jesus. Para de se limitar. Para de achar que você não é amado. Para de achar que você não é filho. Porque Ele foi pregado no madeiro. Ele sofreu por mim e por você. Por amor a mim e por amor a você. Então nessa noite se entregue a esse amor. Deixe que esse amor te encha nessa noite. Deixe que esse amor transborde o teu coração. Deixa esse amor entrar. Tira as barreiras, porque Jesus, Ele quebra a barreira para falar com você. Então para de colocar barreiras. Para de dizer que você não merece esse amor. Para. Ele vai quebrar barreiras para te amar. Ele quebrou barreiras para te amar. Então sinta esse amor de Jesus por você. Olha para a cruz e lembra do sacrifício que Ele fez por você. Lembra do que Deus fez, que foi entregar o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Então nessa noite, se anula de todo o pecado, tira toda a culpa do seu coração, tira, porque Ele já levou tudo na cruz por você. Então nesse momento, eu quero te convidar, ainda que aí no seu lar, a se prostrar diante de Deus. Quero te convidar a exaltar a Ele, que é o único digno do nosso louvor, é o único digno da nossa adoração. Tudo isso aqui que nós vivemos aqui, foi tudo para glorificar o nome dEle, foi tudo para exaltar o nome dEle. Nada foi para nós mesmos, nada foi para aumentar o nosso ego, para a gente se sentir amado. Foi porque Ele quis, foi porque era a vontade dEle. Entende? Então nesse momento eu te peço para que vocês fiquem de pé, para que a gente possa orar, agradecendo e engrandecendo a esse Deus. Orar, agradecendo pelo sacrifício que Ele fez por nós. Orar, anulando toda a culpa, todo o medo, anulando tudo, porque Ele já levou. Ele já levou na cruz por mim e por você. Então eu te peço que aí no seu lar, você feche seus olhos e se renda diante desse Deus. Lembra como esse Deus era humilde? Esse Deus que nasceu numa manjedoura. Ei, se humilhe diante dEle agora. Entregue o teu ser a Ele, a tua vida a Ele. Entregue tudo diante dEle. Ei, esse Deus, Ele quebra barreiras. Barreiras até da internet. Para de pensar que você está em casa, que você não vai sentir a mesma coisa que nós aqui. Ei, Ele está aí. Não seja como a mulher samaritana, Ele está aí. Ele está aí ao seu lado. Ele está aí cuidando de você. Ainda que você ache que você está sozinho, Ele está aí ao seu lado. Olhe para Ele e reconheça que Ele é Jesus, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele tem cuidado da tua vida, que Ele morreu por você e que Ele te ama. Ah, Senhor, nos rendemos a Ti. Rendemos glória e honra ao Teu nome. Rendemos, Senhor, louvores a Ti. Ah, Senhor, engrandecemos e agradecemos a Ti. Agradecemos pelo sacrifício naquela cruz. Agradecemos pelo Teu amor, que é incondicional pelas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus conosco. Agradecemos, Senhor, porque tudo que foi feito aqui foi permissão do Senhor. Agradecemos porque os Teus planos nunca se frustram. Talvez a gente tenha pensado que isso aqui nada ia acontecer, mas o Senhor fez com que os Seus planos fossem realizados neste lugar. Talvez a nossa vontade não era nem essa. Talvez nenhum de nós queremos fazer o que fizemos aqui.
Mas a tua vontade, ela está acima de todas as coisas. E fazer a tua vontade é o que nós queremos, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou que estás aqui. Obrigado, Pai, porque podemos sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou os nossos pecados, porque o Senhor levou as nossas doenças. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos viver uma vida contigo. Hoje temos liberdade na Tua presença. Hoje vivemos a nova aliança. Obrigado, Senhor, por aquele batismo. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez tudo pensando em nós. Obrigado pelo Teu amor, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez tudo novo. Obrigado, Pai, por fazer tudo novo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez tudo novo nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange. Obrigado por esse amor que nos faz sentir como se fôssemos filhos. Por esse amor que nos garante a filiação, ó Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Senhor, nós só temos a Te agradecer. Nesse momento, nós não temos nada a pedir, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor já visitou os lares. Sabemos que o Senhor já visitou cada coração aqui. Sabemos, Pai, que nenhum de nós vai sair daqui da mesma forma que entrou. Sabemos que todos nós fomos visitados por Ti. Sabemos que a Tua vontade se cumpriu e que não existem barreiras para a Tua vontade ser feita. Então sabemos que a Tua vontade se cumpriu neste lugar. Obrigado, Pai, porque nada calou a Tua voz nesse lugar, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua manifestação no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi quem nos trouxe até aqui. Pai, muito obrigado, porque foi esse sacrifício na cruz que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque agora nós não somos mais considerados pecadores, Pai, mas o Senhor levou os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Pai, por visitar-nos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, esse amor que nos constrange. Obrigado, Senhor, por esse amor. Pai, muito obrigado. Nós não podemos viver sem Ti. Senhor, obrigado por deixar a Tua palavra para nós. Essa palavra que nos ensina tanto, que nos traz alegria, essa palavra que nos traz consolo. Obrigado, Pai, por nos dar água viva. Obrigado, Pai, por ser o nosso pão, o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque podemos viver contigo. Podemos viver desse pão da vida, podemos viver dessa água viva. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque hoje nós Te conhecemos. E nós sabemos que Tu és o Deus das nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite e ainda vai fazer. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nada disso teria sido possível se não fosse o Senhor. Obrigado, Pai, toda a honra e toda a glória somente a Ti. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos. Nessa noite nosso coração é grato por esse sacrifício, por esse amor. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Amém. Amém.